que acontece quando um homem com $1.000 milhões se recusa a pagar pela vida do seu próprio filho por nascer? Isto não é apenas uma história de ganância impressionante, é uma história de traição arrepiante. Um segredo venenoso que envenenou um casamento de conto de fadas por dentro. Estamos prestes a descobrir como uma mulher, grávida, aterrorizada e abandonada pelo seu poderoso marido na sua hora mais negra, foi atirada para o centro das atenções nacionais. Por um evento catastrófico. Desde a rejeição fria num corredor de hospital até se tornar um símbolo de esperança para uma nação inteira. Tudo em menos de 24 horas. Fica conosco enquanto desvendamos o chocante drama verídico de Alistair e Meera. Finn. O silêncio na mansão Finn era uma presença física. Era algo denso, pesado. Tecido de mármore, vidro e ressentimento não dito. Agarrava-se às cortinas de brocado que custavam mais do que um carro familiar, e esticava-se nas covas dos sofás de couro moldado à medida. Do seu apartamento na cobertura com vista para o Central Park, a cidade de Nova York brilhava. Abaixo, uma galáxia de estrelas capturadas. Para Meera Finn, era uma bela prisão. Estava de pé diante da janela do chão ao teto, uma mão pousada protetoramente sobre a curva perfeita em forma de tartaruga da sua barriga. 8 meses. 8 meses a carregar o herdeiro da fortuna da Finn Global Enterprises, uma dinastia construída sobre aquisições tecnológicas impiedosas. E o charme público formidável de Alistair Finn. O mundo via Alistair como um visionário, um bilionário carismático a moldar o futuro. Meera via o homem que conferia as contas da casa com o rigor de um auditor forense, que questionava uma compra de $30 de vitaminas pré-natais, não pelo custo, mas pelo princípio do controlo. A história de amor deles já fora coisa de tabloides. O brilhante magnata feito por si próprio, apaixonado por uma humilde e pé-no-chão enfermeira de traumas. Meera estava a fazer um turno frenético no hospital Lenox Hill, quando Alistair foi levado lá por causa de um ferimento ligeiro depois de um jogo de polo de beneficência. Ele ficou cativado pela sua competência calma, pelas mãos gentis, pelos olhos que não viam um cifrão quando olhavam para ele. Perseguiu-a incansavelmente, enchendo-a com um mundo que ela só tinha visto em filmes. Jatos privados para Paris para jantar, lugares na fila da frente da Semana da Moda de Milão. Um pedido de casamento num iate no Mônaco com um anel que parecia impossivelmente pesado no seu dedo. Ela tinha se apaixonado, não pela riqueza, mas pelo homem que achava que existia por baixo dela. O homem que parecia vê-la de verdade. Mas o revestimento dourado começou a estalar, quase imediatamente após o casamento. O homem que celebrava sua independência agora queria restringi-la. A sua carreira de enfermagem foi a primeira coisa a desaparecer. Uma senhora. Finn não precisa de trabalhar, disse ele, apresentando isso como um presente. O teu trabalho agora é ser minha esposa. Depois veio o isolamento subtil das suas amigas, que ele considerava inadequadas ou simples. O mundo dela encolheu até ter o tamanho do portfólio de propriedades deles, e as únicas pessoas nele eram os associados de negócios dele, e o pessoal, que a observava com olhos cansados de vigilância. A gravidez era suposto ser uma ponte de volta ao homem que ela amava. Um filho, o filho deles. Certamente derreteria o gelo que se formava à volta do coração dele. Durante os primeiros meses, parecia estar a funcionar. Ele estava atento, quase meigo. Pousava uma mão sobre a sua barriga, um brilho de algo genuíno nos olhos. Mas então, há cerca de 3 meses, algo mudou. Uma frieza arrepiante desceu, mais profunda do que nunca antes. As perguntas dele tornaram-se mais cortantes, com um tom de suspeita que ela não conseguia compreender. Ele perguntava casualmente como tinha sido o dia dela e depois cruzava as respostas com o histórico do GPS do carro. Começou a fazer comentários velados sobre lealdade, sobre linhagens, sobre a sacralidade do nome Finn. A mudança coincidiu com o ressurgimento de um homem do seu passado, o Dr. Liam Carmichael. Liam tinha sido seu mentor no Lenox Hill, um cardiologista bondoso e brilhante que a guiou pelos
Anos brutais do início da sua carreira. Eles eram amigos. Ponto final. Quando Meera, desesperada por um vislumbre do seu antigo eu, começou a fazer voluntariado umas horas por semana, numa clínica gratuita que Lian geria no Bronx, o comportamento de Alistair tornou-se, numa raiva silenciosa a ferver. Caridade é para a Fundação Fim, Meera. Disse ele, com a voz perigosamente suave. Pagamos a pessoas para isso. Tu não precisas de sujar as mãos com eles. Eles são apenas pessoas, Alistair, e eu tenho saudades do trabalho. Faz-me sentir eu própria. Tu és a senhora Alistair Finn, respondeu ele, como se isso encerrasse a discussão. O olhar dele depois descia até a barriga dela, e uma expressão de profundo desgosto cruzava o seu rosto por uma fração de segundo. Era um olhar que lhe gelava o sangue. Nessa noite, a primeira pontada real de medo atingiu a ponto não era uma dor surda. Nem as contrações de Braxton Hicks às quais já se tinha habituado, era uma cãibra aguda, abrasadora, que lhe roubou o fôlego e a fez dobrar-se. Ela arquejou, encostando-se ao vidro frio da janela. Outra veio de seguida, mais forte, desta vez. Era demasiado cedo. Muito cedo. O pânico, frio e cortante, atravessou o nevoeiro da sua infelicidade. Precisava de ir para o hospital. Encontrou Alistair no escritório. Uma sala cavernosa de mogno escuro e cheiro a couro antigo. Estava numa videochamada, de costas para ela. A sua voz era o epítome do comando corporativo suave. Alistair, disse ela, a voz trêmula. Ele levantou um único dedo autoritário, sem se dar ao trabalho de se virar. E se o conselho tiver um problema com as projeções revistas, Julian, isso soa um problema teu, não meu. Executa o plano, comandou ele para o ecrã. Alistair, é o bebê, sussurrou Meera. Outra vaga de dor a enfraquecer-lhe os joelhos. Algo está errado. Tenho de ir já. Só então ele girou a cadeira. Olhou para ela. A expressão não era de preocupação, mas de profundo aborrecimento. O calor que ele reservava para o público tinha desaparecido, substituído por um desprezo gelado, que agora era assustadoramente familiar. O que é agora, Meera? Suspirou ele, como se ela fosse uma criança a fazer uma birra. As dores são fortes. Acho que pode ser. Outro falso alarme, interrompeu ele, os olhos semicerrados. Disseste o mesmo há 3 semanas. Era indigestão. Temos a chamada preliminar dos acionistas anuais dentro de 10 minutos. Isto não é indigestão. Chorou ela, com lágrimas de medo e frustração, a brotar-lhe dos olhos. Fui enfermeira, eu sei a diferença. Por favor, Alistair, leva-me ao hospital. Ele ficou a olhar para ela longamente, o olhar indecifrável, como se estivesse a ponderar uma decisão de negócios, a calcular riscos e responsabilidades. O silêncio prolongou-se, pontuado apenas pela respiração ofegante dela. Finalmente, com um ar de martírio teatral, encerrou a chamada. Está bem, disparou ele, agarrando nas chaves do carro. Mas se isto for mais um dos teus episódios dramáticos, que Deus me ajude. A viagem até o Centro Médico St. Jude's, um hospital prestigiado onde o nome Finn garantia uma suíte privada e atenção imediata, foi a mais longa da vida de Meera. Alistair conduziu com uma fúria contida, os nós dos dedos brancos no volante do seu Bentley preto. E qual é o custo desse curso de ação? Perguntou Alistair, a voz sem qualquer emoção. A doutora Shen piscou os olhos, apanhada de surpresa. Senhor Finn, a nossa prioridade neste momento é a saúde da sua esposa e do seu filho. Estou ciente das suas prioridades, disse ele, interrompendo-a. Fiz-lhe uma pergunta. Qual é o custo? Visivelmente atrapalhada, a médica gaguejou. Eu não poderia dizer. Vários dias de monitorização numa suíte privada. Medicação variada, consultas com especialistas, seria substancial. Mas certamente o seu seguro. Alistair limitou-se a encará-la. E depois virou o olhar para Meera. Discutiremos isso com a administração. Conduziu uma doutora. Shen atordoada para fora do quarto e voltou-se para a esposa.
Uma enfermeira entrou para ajudar Meera a vestir a bata hospitalar e acomodar-se na cama. Alistair ficou de pé junto à porta, a deslizar o dedo pelo telemóvel, parecendo completamente aliado ao drama de vida ou morte que se desenrolava na sua própria família. 1 hora depois, uma administradora hospitalar, uma mulher severa chamada Sra. Davis, entrou no quarto, um tablet na mão. Alistair finalmente pousou o telemóvel e levantou-se, todo negócios. Sra. Finn, que bom estarmos a instalá-la, começou a Sra. Davis com um sorriso treinado. Sr. Finn, só precisamos de confirmar os dados de pagamento para admissão. O seu ficheiro indica preferência por faturação direta à conta corporativa da Finn Global, como nas visitas anteriores. Alistair acenou brevemente com a cabeça. Está correto. Contudo, houve uma alteração de política. O sorriso da Sra. Davis vacilou. Meera observava da cama. Um sentimento de receio a enrolar-se no estômago. A medicação para parar as contrações começava lentamente a fazer efeito. Mas o nó de ansiedade apertava-se com cada palavra do marido. A conta Finn Global, disse Alistair. A voz clara e ressonante, como se estivesse a encerrar uma aquisição hostil, não será usada para esta admissão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A Sra. Davis olhou de Alistair para Meera e depois de volta para ele. O rosto um quadro de confusão. Meera sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado do quarto. Eu não entendo, senhor, disse a administradora. Há outra forma de pagamento que prefere usar? Não, respondeu Alistair simplesmente. Virou os olhos vazios e mortos para Meera, que agora estava sentada completamente ereta na cama, com o coração a martelar-lhe no peito. Costelas. Isto não podia estar a acontecer. Era um pesadelo. Uma piada cruel e distorcida. Alistair, o que estás a fazer? Sussurrou Meera, a voz a falhar-lhe. Ele ignorou-a, dirigindo-se apenas à Sra. Davis. Isto é uma questão pessoal, não uma despesa corporativa. Claro, Sr. Finn, disse a Sra. Davis, esforçando-se por manter a compostura profissional. Nesse caso, vamos precisar de um cartão de crédito pessoal ou de um depósito para a estadia estimada, que poderá ultrapassar os $50.000, dado possível recurso à unidade de cuidados intensivos neonatais. Alistair nem pestanejou. Deixou o silêncio pairar no ar, um testemunho da sua decisão. Era um homem com um patrimônio de mais de $10 mil milhões. $50.000. Eram menos que um erro de arredondamento para ele. Era o preço do relógio no seu pulso. As lágrimas escorriam agora pelo rosto de Meera. Alistair, por favor. Suplicou ela. É o nosso bebê. O nosso filho. Ele finalmente olhou para ela, e nesse momento, ela viu a verdade completa e sem verniz da alma dele. Era um lugar estéril, desolado. A suspeita que fermentava na mente dele há meses jorrou toda, num sussurro venenoso, destinado apenas aos ouvidos dela, mas audível o suficiente para a horrorizada administradora ouvir. É meu, Meera, murmurou ele, inclinando-se para mais perto. Tens a certeza absoluta disso? A implicação atingiu-a com a força de um golpe físico. As insinuações, a paranoia, as perguntas sobre Liam. Tudo lhe caiu em cima de repente. Ele não acreditava que o bebê fosse dele. Esta era a punição dele. Esta era a crueldade dele tornada realidade. Estava disposto a arriscar a vida do filho por nascer no altar do seu ciúme envenenado e infundado. Então, só para confirmar, disse a Sra. Davis, agora com a voz trêmula, misto de choque e indignação. O senhor está a recusar-se a pagar pelo atendimento médico de emergência da sua esposa grávida. Alistair endireitou a gravata, o rosto uma máscara de indiferença. Olhou para Meera uma última vez, os olhos a percorrê-la com total desprezo. Isto, disse ele, a voz de volta ao seu volume autoritário, para que a administradora e qualquer enfermeiro no corredor ouvissem, não é da minha responsabilidade. Com isso, virou nos calcanhares e saiu do quarto. Não olhou para trás. O som dos seus sapatos caros a bater no chão polido foi o som do mundo de Meera, a desmoronar-se em 1000 pedaços. Ela ficou sozinha na sala branca e estéril.
O bip do monitor cardíaco fetal um ritmo frenético e solitário no silêncio súbito e esmagador. Estava grávida, em trabalho de parto prematuro, e o seu marido bilionário acabava de abandonar, a deserdá-la publicamente, a ela e ao filho por nascer, deixando-a perante a perspectiva aterradora de ser uma mulher sem dinheiro, sem poder, e com um bebê cuja vida estava por um fio. O rosto bondoso da doutora Chen reapareceu. A expressão cheia de compaixão, uma compaixão que fez Meera sentir-se ainda mais pequena. Não se preocupe, Meera, disse ela suavemente, pegando-lhe na mão. Não vamos deixar que aconteça nada consigo ou com o seu bebê. Trataremos da papelada mais tarde. Agora descanse. Mas Meera não conseguia descansar. A vergonha, o medo, a traição absoluta. Era um veneno mais potente do que qualquer medicamento. Horas depois, quando as contrações abrandaram e o seu estado se estabilizou por enquanto, uma assistente social veio falar com ela sobre planos de pagamento, apoios estatais e opções para mulheres na sua situação. A humilhação era absoluta. Tarde nessa noite, contra todas as recomendações médicas, Meera Fim deu entrada na sua própria alta. Não suportava continuar ali, ser objeto de pena e cochichos. Precisava de pensar, de escapar ao peso esmagador do nome Fim. Apanhou um táxi. Os seus próprios cartões de crédito tinham sido inexplicavelmente recusados. De volta fria e vazia pentou-se. Fez uma pequena mala com o essencial. E o seu velho uniforme de enfermeira. Depois, pegou no seu carro original, um humilde Honda com 10 anos, que mantinha na garagem do edifício contra a vontade de Alistair, e saiu da cidade, fugindo da prisão cintilante. Conduzia sem destino. As lágrimas desfocando as luzes da cidade em faixas de cor dolorosa. Começou a chover, uma chuva miserável, constante, que refletia a tempestade dentro dela. Ao atravessar a ponte George Washington, a chuva intensificou-se, transformando-se numa cortina de água cegante. O trânsito abrandou até rastejar. E então, à frente, através do dilúvio e da escuridão, viu um lampejo de metal. Ouviu um rangido horrível e sentiu um tremor percorrer a estrutura da ponte. O mundo fora do seu pequeno carro mergulhou no caos total. Durante um momento, ouviu-se apenas o rugido do metal a torcer-se, e a sinfonia percussiva dos carros a colidir. O Honda de Meera estava suficientemente atrás para evitar o engavetamento inicial. Mas ela estava presa. À frente, um desastre com vários veículos tinha se desenrolado. Um caminhão-cisterna tinha atravessado 3 faixas, com as laterais abertas. E um autocarro da cidade embatera nele, a parte frontal esmagada como um saco de papel. Sem pensar 2 vezes, colocou o carro em estacionamento. Agarrou o pequeno kit de primeiros socorros do porta-luvas. E vestiu o único casaco que tinha, o seu velho e familiar casaco de enfermeira. O nome bordado no peito, Meera Vance. Era de uma vida passada. Uma versão de si própria que pensava ter desaparecido para sempre. No momento em que saiu do carro, a chuva gelada colou-lhe o cabelo ao rosto. Vidro estalava sob os seus pés. Um homem cambaleava na sua direção, sangue a escorrer de um golpe na testa. Os olhos arregalados de choque. A minha esposa está presa, gaguejou ele, apontando com um dedo trêmulo para um sedã prateado encurralado entre uma carrinha e o reio da ponte. Ok, mantenha calma, sou enfermeira, disse Meera. A sua voz um farol de autoridade que ela não sabia que ainda possuía. Como se chama? Marco, arfou ele. Ok, Marco, preciso que vá até o meu carro, o Honda azul, e traga o cobertor do banco de trás. Mantenha-se quente, eu vou ver como está a sua esposa. Os serviços de emergência já vêm a caminho. A instrução pareceu acalmá-lo, e ele afastou-se cambaleando. Meera correu até ao sedã. O lado do condutor estava esmagado, mas a porta do passageiro estava acessível. Ela forçou a abrir e viu uma mulher, pálida, ofegante, com a perna presa num ângulo horrível. Olá, chamo-me Meera, sou enfermeira, disse ela, a voz firme mas suave. Como se chama? Sofia, sussurrou a mulher. As lágrimas misturadas com a chuva nas suas faces. Ok, Sofia, vamos tirá-la daqui. Preciso que se concentre na respiração, sim? Inspire e expire,
devagar e profundamente. Meera fez uma avaliação rápida. A perna estava claramente partida. Mas não havia hemorragia arterial grave. O perigo imediato era o choque. E a instabilidade estrutural do carro, que estava precariamente encostado ao reio, com a água escura e turbulenta do Hudson visível lá embaixo. Usou um lenço do banco da mulher para improvisar um curativo compressivo numa laceração no braço, enquanto mantinha uma conversa calma e tranquilizadora. Durante a hora seguinte, com o caos a reinar e os socorristas a lutarem para alcançar o coração do acidente, Meera tornou-se uma unidade de triagem de uma só mulher. Moveu-se de carro em carro, uma anjo grávida, encharcada, de bata de enfermeira. Usou uma gravata de homem para fazer um torniquete a uma vítima com uma grave lesão no braço. Acalmou uma criança histérica presa num banco traseiro, cantando uma canção de embalar. A sua voz clara e firme apesar do tremor no seu próprio corpo. Retirou um idoso de um veículo fumegante, ignorando a dor surda nas costas e o perigo real de explosão. Estava tão focada, tão imersa na equação de vida ou morte dos cuidados de trauma, que nem reparou na carrinha de reportagem que tinha chegado ao local. Um operador de câmara, protegido por um guarda-chuva segurado por um assistente de produção, filmava os destroços. Fez sobre a figura solitária a mover-se com propósito no meio da tragédia. Viu a barriga grávida, a firmeza determinada do maxilar, a forma profissional como ela orientava outras vítimas menos feridas para ajudar. Manteve a câmara a gravar. Quem é aquela? Perguntou o repórter, um jornalista experiente chamado David Shen. Para o microfone, a voz cheia de admiração. No meio deste horror, parece que temos uma heroína, uma mulher grávida, claramente uma profissional de saúde. Está a dirigir sozinha o atendimento de emergência na Ponte George Washington. Um ato de coragem inacreditável. As imagens eram cruas, poderosas e absolutamente cativantes. Foram transmitidas em direto por todas as grandes redes de notícias da área triestatal. E, em breve, de todo o país. As pessoas que assistiam em casa, horrorizadas com a tragédia em curso, ficaram cativadas com a imagem daquela mulher grávida anônima que correu na direção do perigo, não para longe dele. Quando os paramédicos e bombeiros finalmente romperam o engarrafamento e assumiram o controle da cena, Meera estava exausta, encharcada até os ossos e a tremer de frio e esforço. Um comandante dos bombeiros, com o rosto manchado de fuligem, aproximou-se dela. Senhora, tem de nos deixar assumir. Está grávida. Não devia estar aqui. Olhou para ela com uma mistura de incredulidade e profundo respeito. Fez algo incrível esta noite. Salvou vidas. Como se chama? Meera apenas abanou a cabeça, apertando mais o casaco à volta do corpo. Só fiz o que qualquer um faria. Ela não queria reconhecimento. Queria desaparecer. Viu as câmaras de notícias e o coração apertou-se com um novo tipo de medo. A última coisa que queria era ser encontrada por Alistair. Escapou no meio da confusão, recusando cuidados médicos para si própria. Encontrou Marco e Sofia a serem colocados numa ambulância. Sofia agarrou-lhe a mão ao passar. Obrigada, chorou. Salvou-me. Meera apenas acenou com a cabeça, um nó a formar-se na garganta. Encontrou seu velho Honda, milagrosamente intacto, e conseguiu conduzi-lo pelas faixas que iam ficando desimpedidas. Conduziu até que a cidade fosse apenas um brilho distante no espelho retrovisor, a mente em branco de exaustão. Acabou por parar num motel pequeno e discreto, numa cidade tranquila de Nova Gércia. Pagou um quarto com o último dinheiro que tinha consigo e colapsou na cama, caindo num sono profundo e sem sonhos. Não fazia ideia de que, em milhões de ecrãs, a lenda do anjo da ponte estava apenas a começar. Alistair Finn acordou com o zumbido silencioso do seu despertador inteligente, que ia gradualmente iluminando as luzes da Penthouse para simular o amanhecer. Espreguiçou-se. Os lençóis de seda fina estavam frescos contra a pele. Tinha dormido profundamente, o sono justo de um homem que acreditava ter eliminado um cancro da sua vida. O breve e irritante drama com Meera no hospital era já uma memória distante, uma transação desagradável que agora estava encerrada. A sua rotina matinal era sagrada, expresso ristreto,
Um olhar para os números do pré-mercado de Tóquio e Londres. E depois as notícias da manhã no ecrã de 85 polegadas do seu closet. Enquanto abotoava a camisa feita por medida, ouvia distraidamente a manchete principal. O engavetamento catastrófico na ponte George Washington. Sentiu um lampejo de aborrecimento. O incidente provavelmente atrasaria alguns dos seus executivos juniores. Mas depois a voz do repórter mudou de grave para surpreendida. Mas a verdadeira história da noite passada foi o heroísmo inacreditável de uma mulher, uma samaritana desconhecida, agora apelidada de o Anjo da Ponte. Alistair olhou para o ecrã. As imagens estavam granuladas, filmadas sob chuva torrencial. Mas a imagem era inconfundível. Uma mulher, a forma aumentada por um casaco e pela curva evidente de uma gravidez avançada, ajoelhada ao lado de um carro capotado. Viu com atenção enquanto a câmera fazia zoom. Ela usava um casaco de enfermeira. Virou a cabeça ligeiramente, o perfil iluminado por um instante, pelas luzes intermitentes de um veículo de emergência. Alistair ficou imóvel, as mãos paradas nos botões dos punhos. Não podia ser. Agarrou o comando e recuou as imagens. O coração começou a bater com uma emoção estranha, desconhecida. Reproduziu outra vez, desta vez em câmara lenta. O rosto molhado pela chuva, a firmeza determinada da mandíbula, a forma específica como se movia. Era ela. Era Meera. Um frio aterrador, muito mais intenso do que a raiva do dia anterior, começou a enraizar-se nos ossos dele. O que fazia ela ali? Por que usava aquele casaco ridículo e velho? A história retratava-a como uma heroína. Uma heroína que ele tinha expulsado de um hospital há menos de 12 horas. O telefone tocou, agudo, no silêncio do apartamento. Era Julian, o chefe de relações públicas. Um homem cuja calma imperturbável era sua maior qualidade. Mas hoje, parecia estar a ter um ataque de pânico. Alistair, viste as notícias? A voz de Julian estava tensa. Estou a ver agora, disse Alistair. A sua própria voz perigosamente calma. Isso não é o problema. Quer dizer, é um problema. Mas não é o problema. O problema é o St. Jude's. O que tem? Alguém falou, Alistair. Alguém vazou a história toda. Uma administradora. Acham que foi a senhora Davis. Já está em vários blogs noticiosos mais agressivos. E está a espalhar-se como fogo. Bilionário Alistair Finn recusa-se a pagar cuidados de emergência para esposa grávida. Estão a ligar isso ao Anjo da Ponte. Estão a dizer que atiraste uma heroína para a rua. Alistair sentiu o mundo inclinar-se no eixo. Isto não era uma questão contida. Era uma narrativa. E no mundo da percepção pública, narrativa era realidade. Estava a ser retratado como o vilão de uma história em que a esposa que ele tinha acabado de acusar de infidelidade e abandonado, era agora a nova queridinha do país. Acaba com isso, ordenou Alistair. A velha arrogância a regressar. Liga aos nossos amigos na Omnicorp News, na GNN. Paga o que for preciso. Quero esta história enterrada. É tarde demais, Julian quase gritou. Isto tornou-se viral. É orgânico. As hashtags já estão a circular. Hashtag Anjo da Ponte, hashtag Justiça para Meera, hashtag Fim. Não conseguimos matá-la. Estamos atrás dela. Temos de nos pôr à frente. Entretanto, num pequeno apartamento no Bronx, o Dr. Liam Carmichael tomava o seu café da manhã antes de ir para a clínica. As notícias passavam em segundo plano. A mesma história. Viu, o coração apertado pelas vítimas do acidente. Quando surgiram as imagens da misteriosa heroína, inclinou-se para frente, franzindo a testa. Havia algo familiar. Quando surgiu uma imagem ligeiramente mais nítida, a chávena caiu no pires. Meera murmurou. Reconheceu-a de imediato. Conhecia a postura, a intensidade focada. Conhecia aquele velho casaco de enfermeira. Tinha estado com ela no dia em que o comprou. O noticiário não a identificava. Mas ele não precisava disso. E quando foi à internet e viu o escândalo crescente sobre Alistair e o St. Jude's, a preocupação deu lugar a uma fúria abrasadora. Sabia da natureza controladora de Alistair. Tinha visto o espírito de Meera ser lentamente esmagado por ela.
Isto era o ato final de crueldade. Pegou no telefone. O primeiro impulso foi ligar-lhe, mas a chamada caiu diretamente numa mensagem de número desligado. Claro que Alistair a teria cortado. Uma onda de pânico apoderou-se dele. Ela estava algures, grávida de 8 meses, sozinha. E depois do que passou na ponte, provavelmente exausta e emocionalmente devastada. Sem dinheiro. Sem telefone. Sem para onde ir. Liam começou a fazer chamadas, primeiro para o Lenox Hill, depois para o St. Jude's. A tentar encontrar qualquer informação. Ligou para os poucos amigos de Meera que conhecia, os que Alistair ainda não tinha afastado. Ninguém sabia dela. Era apenas um amigo. Um antigo colega. Mas naquele momento, sentiu uma responsabilidade protetora feroz por ela, que transcendia a amizade. Tinha de encontrá-la. A revelação aconteceu por completo antes do meio-dia. O repórter David Shen, movido pela maior história da sua carreira, tinha cruzado o nome Vance no casaco com uma lista de enfermeiras recentemente desligadas de grandes hospitais de Nova York. Levou-o ao nome de solteira dela. Uma busca rápida trouxe à tona o casamento de alto perfil com Alistair Finn. Às 10 da manhã, todos os meios de comunicação do país tinham a manchete. Anjo da Ponte identificada como Meera Finn, esposa do bilionário Alistair Finn. A história já não era apenas sobre uma heroína, era um conto de fadas ao contrário. A história de um príncipe que se revelou um monstro, e de uma princesa que se salvou, e depois salvou os outros. E o público devorava tudo com gosto. As consequências foram imediatas e catastróficas. A Finn Global Enterprises não era apenas uma empresa, era uma marca. E essa marca estava inextricavelmente ligada à imagem cuidadosamente cultivada de Alistair Finn, como um gênio benevolente e progressista. A revelação de que ele era um homem que negaria cuidados médicos à sua esposa grávida e heroína, não apenas manchava essa imagem, esmagava-a em 1000 pedaços. Quando a Bolsa de Nova York abriu, as ações da Finn Global já estavam em queda livre nas transações pré-mercado. Ao toque do sino, desabaram. Milhões de dólares em capitalização bolsista evaporaram em minutos. O Conselho de Administração, um grupo de titãs da velha guarda e veteranos de Silicon Valley, que normalmente reverenciavam Alistair, estava em revolta aberta. A chamada de emergência foi um massacre. O que estava a pensar, pelo amor de Deus? Gritou Marcus Thorne, um membro do conselho cuja família fazia parte da elite nova-iorquina há um século. Isto era um assunto privado, um mal-entendido. Resmungou Alistair, mas a voz já não tinha o tom dominante de costume. Soava abalado. Um assunto privado que nos custou 12 mil milhões em 90 minutos. Gritou outro membro. Todo o nosso portfólio de tecnologia virada para o consumidor baseia-se numa imagem de confiança e progresso. Fizeste-nos parecer vilões feudais. As tentativas de Alistair de controlar a narrativa foram patéticas. Divulgou um comunicado, através de Julian, falando de um momento de intenso estresse pessoal, e do seu profundo orgulho e preocupação pela esposa. Ninguém acreditou. A história do hospital, confirmada por 2 enfermeiras anônimas, e pela administradora Sra. Davis, que tinha sido prontamente despedida e agora contratava advogados. Era demasiado visceral. Demasiado condenatória. A imagem do homem mais rico da cidade a contar trocos. Enquanto a esposa estava em trabalho de parto prematuro, era uma nódoa impossível de apagar. O desespero dele cresceu. Contratou investigadores privados, com uma missão. Encontrem a Meera. Não quero saber o preço. Rosnou ele ao chefe da firma de segurança. Quero-a de volta aqui. Vamos fazer uma entrevista conjunta. Ela vai explicar o mal-entendido. Podemos resolver isto. Ele ainda acreditava que tudo e todos tinham um preço. Mas Meera tinha desaparecido. Acordara no quarto sem graça do motel ao som de uma televisão no quarto ao lado. O seu rosto estava no ecrã. O seu nome estava a ser pronunciado. Assistiu, horrorizada, enquanto a sua dor privada era exposta ao mundo. Chamavam-na de heroína, mas também a retratavam como vítima. Uma donzela em apuros. Ela não queria ser nenhuma das duas. Só queria estar em segurança. Sabia que Alistair estaria à sua procura,
E sabia que, se ele a encontrasse, iria manipulá-la e prendê-la outra vez. O seu bebê merecia melhor. Assim que o desespero começava a instalar-se, houve uma leve batida na porta. O coração de Meera saltou até a garganta. Era ele. Ele encontrara-a. Espiou pelo olho mágico e viu um homem vagamente familiar. Era Marco, o homem da ponte, cuja esposa, Sofia, ela tinha ajudado. Ele parecia nervoso. Senhora Finn. Meera chamou suavemente. Por favor, não tenha medo. Sou Marco, da noite passada. Hesitante, ela abriu a porta. Ele segurava um saco de compras e um jornal com o rosto dela na primeira página. A minha esposa, Sofia, mandou-me, disse depressa, os olhos bondosos. Ela está em casa da irmã, a poucos quilômetros daqui. Ficou tão preocupada consigo. Viu as notícias sobre o seu marido. Só queríamos garantir que está bem. Que tem onde ficar. As lágrimas saltaram aos olhos de Meera. A bondade simples e genuína de um estranho emocionava mais do que qualquer gesto grandioso que Alistair alguma vez tivera. Temos um quarto vago, continuou Marco. Não é uma penthouse, mas é seguro. Ninguém pensaria em procurá-la lá. Por favor, deixe-nos ajudar. Ajudou-nos. Ela não tinha para onde ir. Aceitou. A família de Marco e Sofia, uma ruidosa e amorosa família ítalo-americana, acolheu-a. Não como uma celebridade ou vítima, mas como uma das suas. Alimentaram-na, preocuparam-se com ela e, mais importante, protegeram-na. Criaram um casulo de normalidade e segurança à sua volta, blindando-a da tempestade mediática que rugia lá fora. Durante dias, Meera descansou. O estresse constante começou finalmente a dissipar-se. Permitiu-se sentir o bebê a chutar, não com medo, mas com um crescente e feroz amor maternal. Aquele bebê era dela. Só dela. Entretanto, a busca de Liam Carmichael tornava-se cada vez mais frenética. Tinha posto a clínica em pausa, usando todos os contactos que tinha. Finalmente conseguiu uma pista de um paramédico conhecido, que estivera na ponte. O paramédico lembrava-se de ver um homem de um sedã prateado a falar com Meera. Trabalhando com os poucos detalhes disponíveis, Liam conseguiu rastrear o contato de Marco, através de uma assistente social hospitalar. Quando finalmente ligou e explicou quem era, Sofia atendeu, a voz cautelosa. Por que está à procura dela? Porque sou amigo dela, disse Liam, a voz carregada de emoção. E estou doente de preocupação. Sou médico. Só quero garantir que ela e o bebê estão bem. Juro que não conto a ninguém onde ela está. Após uma longa conversa com Meera, Sofia concordou. Liam foi até a pequena casa nos subúrbios, o coração aos pulos. Quando Meera abriu a porta, o alívio nos rostos de ambos era palpável. Liam, sussurrou ela. E então caiu-lhe nos braços, soluçando, libertando uma semana de terror e incerteza. Ele apenas a abraçou, acariciando-lhe o cabelo. Encontrei-te, disse baixinho. Agora está segura. Deu-lhe um exame completo. O bebê estava bem, as contrações tinham parado. Mas Meera estava exausta e emocionalmente frágil. Prometeu-lhe cuidados pré-natais discretos e de alta qualidade. Pela primeira vez em muito tempo, Meera sentiu que conseguia respirar. Tinha um amigo. Tinha aliados. Não estava sozinha. Os investigadores privados de Alistair eram bons. Assustadoramente bons. Apesar dos esforços da família para protegê-la. Uma compra com cartão de crédito por parte de um primo de Sofia. Vitaminas pré-natais. O mesmo item que uma vez atraiu o escrutínio de Alistair, foi sinalizada. Os investigadores desceram a tranquila rua suburbana como lobos. Liam tinha acabado de chegar para uma visita quando uma frota de SUVs pretos estacionou, bloqueando a rua. Alistair Finn saiu do veículo da frente. Estava mais magro, o rosto pálido e abatido, mas envergava o mesmo fato impecavelmente feito à medida, uma armadura contra o mundo. A família formou um círculo protetor no relvado da frente. Mas os homens de Alistair, grandes e ameaçadores, afastaram-nos sem cerimônias. Os olhos de Alistair fixaram-se na porta da frente, que Meera acabava de abrir. Viu-a. A barriga agora mais saliente. De pé ao lado de Liam.
A imagem deles juntos incendiou as fantasias paranoicas de Alistair até se tornarem um inferno em chamas. Então é verdade, disse ele, a voz carregada de veneno. Avançou em direção a eles, o olhar fixo em Liam. Devia ter sabido. Escondida aqui com o teu amante. Enquanto a minha vida é sistematicamente destruída. Ela não está escondida comigo, Alistair, disse Liam, colocando-se ligeiramente à frente de Meera. Está a ser protegida de ti. Mete-te na tua vida, Carmichael. Isto é um assunto de família, rosnou Alistair. Depois virou-se para Meera. E toda a sua postura mudou. Tentou evocar o velho charme. A ternura manipuladora que outrora funcionara tão bem. Meera, meu amor, disse, a voz suavizando. Isto foi tudo um enorme mal-entendido. Estava sob imensa pressão. Não era eu próprio. Por favor, volta para casa. Podemos resolver isto. Lançamos um comunicado, vamos à televisão, contamos a verdade. Meera olhou para o homem que um dia amara. E não sentiu nada a não ser uma clareza fria e dura. O medo desaparecera. Substituído por uma força que nem sabia que tinha. A verdade, Alistair? Perguntou, a voz firme. A verdade é que me deixaste. Deixaste o nosso filho morrer por causa das tuas suspeitas nojentas e infundadas. Não te importavas com a minha saúde. Só te importavas com o teu dinheiro e com o teu nome. Posso dar-te tudo, implorou ele. O desespero a infiltrar-se na voz. Apentou-se. Os jatos. Uma nova fundação de caridade com o teu nome. Tudo o que quiseres. Só volta. Preciso de ti. Não, disse Meera. A palavra única caiu com a finalidade de uma guilhotina. Tu não precisas de mim. Precisas de um adereço. Precisas de reparar a tua imagem. Mas eu não estou à venda. Não sou um ativo para ser gerido. O rosto de Alistair distorceu-se de raiva. A máscara caiu completamente, revelando o homem feio e inseguro por baixo. Sua ingrata de merda! Gritou ele, avançando. Dei-te tudo. Tirei-te do anonimato. Não és nada sem mim. Liam moveu-se para bloqueá-lo. Mas Meera ergueu a mão e deteve-o. Ela enfrentaria aquilo sozinha. Estás errado, Alistair, disse ela. A voz a ressoar com um poder recém-descoberto. Eu já era alguém muito antes de te conhecer. Enfermeira. Uma pessoa que ajuda os outros. Foste tu que tentaste fazer de mim um nada. E quase conseguiste. Inspirou fundo, pronta para dar o golpe final. Uma verdade que juntara a partir de um comentário solto da doutora Shane e dos seus próprios conhecimentos médicos. Mas eu sei a verdadeira razão por que fizeste isto. Não foi por causa do Liam. Nem sequer foi por causa da tua suspeita. Foi por causa da tua vergonha. Alistair ficou imóvel, um lampejo de verdadeiro medo nos olhos. Tu sabias, não sabias? Continuou Meera, a voz suave mas implacável. Tu sabias há meses. És estéril, Alistair. Lembro-me da doutora Shane mencionar que tinhas feito alguns exames discretos no hospital, há meses atrás. Recebeste os resultados mais ou menos na altura em que comecei a fazer voluntariado na clínica. Exatamente quando começaste a tornar-te frio. A cor desapareceu do rosto de Alistair. Era verdade. O seu segredo mais profundo e guardado. O bilionário visionário, o mestre do universo. Era incapaz de gerar um herdeiro. A dinastia Finn terminaria com ele. Não conseguiste encarar, disse Meera. O quadro completo agora cristalino. O teu ego não suportava a verdade. Por isso inventaste uma nova. Uma história onde eu era vilã, a esposa infiel. Precisavas de acreditar que te traí. Porque a alternativa, que este bebê milagre que eu tanto queria, não era teu. Simplesmente porque tu não podias ser pai. Era demasiado para suportares. Tu não me abandonaste porque achavas que o bebê não era teu. Abandonaste-me porque sabias que não podia ser. A revelação pairou no ar, devastadora na sua simplicidade. Alistair Finn, o homem que controlava tudo, fora destruído pela única coisa que não podia controlar, a sua própria biologia. A sua crueldade não era um ato de força, mas de uma fraqueza profunda e patética. Olhou para ela,
O império a desmoronar-se à sua volta. As mentiras expostas. Não lhe restava nada. Sem poder. Sem charme. Sem ameaças que pudessem tocá-la. Olhou do rosto desafiador de Meera para a postura protetora de Lian. E finalmente, verdadeiramente, quebrou. Com um soluço sufocado, virou costas. E cambaleou de volta para o carro. Um homem derrotado e esvaziado por dentro. A partida de Alistair Finn não foi o fim da tempestade, mas o início de uma calma profunda e purificadora. Os dias que se seguiram à sua retirada humilhante foram um turbilhão de manchetes. Meera assistia, distante, enquanto o império que Alistair construíra com medo e brilho, começava a desmoronar-se publicamente. O golpe final veio de uma fuga anônima, provavelmente de um dos seus próprios investigadores desonrados, confirmando a sua esterilidade. Era um detalhe profundamente pessoal, um que ela nunca teria revelado, mas o mundo agarrou-se a ele, não com simpatia, mas como a chave que desbloqueava o mistério da sua crueldade. O conselho de administração da Finn Global, desesperado por estancar o colapso das ações e da reputação, atuou com brutalidade cirúrgica. Alistair não foi apenas forçado a demitir-se. Foi apagado. Um comunicado de imprensa duro anunciou a sua saída imediata e a nomeação de um novo CEO. 2 dias depois, surgiu o golpe de mestre das relações públicas. O anúncio da Fundação Meera para a Saúde Materna e Infantil, financiada com um fundo inicial de $100 milhões. Um ato de penitência corporativa. Transparente, mas eficaz. A advogada de Meera, uma mulher perspicaz fornecida pela rede de Lian, ligou para discutir o inevitável acordo de divórcio. Estão preparados para lhe oferecer mais 50 milhões, pessoalmente. Disse a advogada. Um pedido de desculpas dourado. Sentada na aconchegante sala de estar de Sofia, com um cheiro de alho e tomate a fervilhar no ar, Meera sentiu uma onda de náusea, que nada tinha a ver com a gravidez. Não quero o dinheiro dele, disse ela, a voz firme. Não quero nada com o nome Finn. Diga-lhes para colocar tudo na fundação. Tudo. A advogada ficou em silêncio por um momento. Meera, isso é um gesto extraordinário. Não é um gesto, respondeu ela, olhando à volta para o lar simples e amoroso que se tornará seu refúgio. É um corta-fogo. Quero a minha vida de volta, não uma jaula dourada. O meu filho terá tudo o que precisa porque eu vou providenciar. A sua decisão, quando inevitavelmente se tornou pública, cimentou seu estatuto. Não era uma esposa traída em busca de vingança ou riquezas. Era uma mulher de integridade inabalável. O anjo da ponte tornará-se algo mais. Um símbolo de graça e força silenciosa. As últimas semanas da sua gravidez decorreram numa bolha de paz sem precedentes. O caos barulhento e amoroso da família alargada de Marco e Sofia era um bálsamo para a alma. Não a tratavam como uma celebridade. Tratavam-na como uma prima. Discutindo sobre como chamar o bebê. Forçando-a a comer mais massa. E empurrando-a para o sofá quando parecia cansada. Lian era uma presença constante e estável. Nunca pressionava. Nunca presumiu. Ia visitá-la depois dos turnos na clínica. Às vezes com comida para levar. Outras vezes apenas para se sentarem juntos na varanda. Ao entardecer, conversavam durante horas. Não apenas sobre o bebê, mas sobre as suas vidas antes de Alistair. Sobre a paixão comum pela medicina. Sobre os seus sonhos de um mundo mais gentil. Nesses momentos silenciosos, uma nova ligação formou-se. Mais profunda que a amizade. Fundada em valores partilhados e respeito mútuo. Era uma promessa tácita de um futuro. Um que poderiam explorar livremente quando chegasse o momento certo. 2 semanas depois do confronto final e patético de Alistair, Meera entrou em trabalho de parto. Começou, não com medo, mas com uma certeza tranquila. Desta vez, não houve corredores frios nem crueldades calculadas. Lian levou-a a um hospital comunitário local, o mesmo onde ele tinha feito o internato. Sofia estava lá, recusando-se a sair do lado dela, segurando-lhe a mão e respirando com ela em cada contração. A sala de parto estava cheia, não de tensão,
mas de amor e encorajamento. Liam estava lá, um amigo de apoio e defensor profissional, traduzindo os termos médicos e garantindo que os desejos dela eram respeitados. No momento final, quando deu o último empurrão, Meera não sentiu o peso esmagador de um herdeiro a nascer. Sentiu o poder puro e primordial de uma mãe, a trazer o seu filho ao mundo, nos seus próprios termos. Dias depois, sentada numa cadeira de baloiço, no quarto ensolarado que a família de Sofia tinha pintado de amarelo suave, Meera embalava o filho nos braços. Chamava-se Léo Vance. Dormia pacificamente. O peso dele era real, sólido, uma âncora maravilhosa para esta nova vida. Liam estava sentado calmamente numa cadeira ao lado, a observá-los com um sorriso terno. "O que vais fazer agora?" perguntou ele, baixinho, a voz cheia de calor. Meera olhou para Léo, depois para Liam, e um sorriso genuíno e radiante iluminou seu rosto, chegando-lhe aos olhos. "Acho que vou voltar a ser enfermeira", disse ela, a voz clara e segura. "E mãe? Acho que isso é mais do que suficiente." Já não era a senhora Listair Finn, a esposa do bilionário. Era Meera Vance. Mãe. Sobrevivente. Heroína. Definida não pela riqueza ou tragédia, mas pelas suas próprias escolhas. O seu futuro não estava escrito em cotações de ações ou capas de tabloides, mas no ritmo constante e tranquilo da respiração do seu filho. Ela estava livre. E finalmente, estava em casa. Dos corredores frios e estéreis de um hospital onde foi abandonada. A cena caótica e chuvosa de um desastre onde se tornou heroína. A jornada de Meera é um poderoso testemunho da resiliência do espírito humano. Vimo-la cair dos círculos mais altos da sociedade, traída pelo homem que prometera protegê-la, para depois erguer-se de novo, não sobre uma fundação de riqueza ou poder, mas sobre a sua própria integridade, coragem e a bondade de estranhos. Esta história é um lembrete de que a verdadeira riqueza não se mede em dólares, mas em caráter. Meera perdeu uma fortuna, mas encontrou-se a si mesma, e ao fazê-lo, conquistou o coração de uma nação. A sua vitória não foi apenas sobre um marido cruel, mas sobre o medo e o desespero, terminando com a bela e tranquila vitória de uma nova vida e de um novo começo. Se a incrível história de força e redenção de Meera te inspirou, apoia este vídeo com um gosto. Partilha com alguém que precise de ver uma história de esperança e superação contra todas as adversidades. E, acima de tudo, garante que estás inscrito no canal e com o sino das notificações ativado, para não perderes o nosso próximo drama poderoso. Que parte da jornada de Meera te emocionou mais? Diz-nos nos comentários abaixo. Obrigado por assistires.